Esse vídeo que você tá vendo aí agora é o trailer do curso Dominando o Adobe Premiere 3.0. E eu que fui o responsável por fazer ele por inteiro, tá? Desde a concepção do roteiro, até a edição, o motion design que você viu, a escolha da trilha, enfim. Eu fiz tudo, tive poucas horas para fazer, se eu não me engano eu gastei cerca aí de 8 a 9 horas trabalhando nesse trailer, dividido em 2 dias de trabalho, tá? Na minha opinião, pouco tempo, mas consegui chegar no resultado que eu particularmente gostei e fiquei feliz de ter recebido vários elogios de alunos, enfim, de vocês aí que assistiram esse trailer. E agora nesse vídeo aqui eu peguei um cafezinho para compartilhar com você um pouco sobre como que foi o processo de construção desse trailer. Muita gente me perguntou como que eu fiz essas cenas que misturam um pouco de 3D com um pouco de motion e eu vou explicar tudinho, tá? Sempre que eu vou fazer algum vídeo, eu começo escrevendo. Esse é meu método quando eu tenho que fazer principalmente um vídeo do zero, que eu não vou captar nada, mas eu gosto de visualizar aquilo que eu preciso passar de informação dentro dos vídeos. E no caso de um trailer, de um curso, a gente tem algumas informações essenciais que esse trailer precisava passar, né? Então, coisas relacionadas à quantidade de aulas e módulos que o curso tem, a inovação que esse curso traz, que é o modo Fast Track, os bônus, suporte, quantos alunos já fizeram a versão anterior, enfim, tinham várias informações aqui que eu precisava passar nesse trailer e principalmente eu descrevi aqui 3 emoções e sensações que eu queria passar com esse trailer. Então a primeira coisa, essa ideia de que após fazer o curso você vai ganhar velocidade, vai conseguir editar mais rápido, melhor do que você edita hoje. Você vai conseguir ter segurança para editar, né? Que muita gente fica aí perdido, pô, não tenho certeza se o que eu tô fazendo tá certo. E também você vai ter acesso a conhecimentos e segredos do software. Então, né, o fato de que eu que dou as aulas nesse curso, eu já uso o Premiere aí, cara, sei lá, desde 2014, se eu não tô enganado. Eu tenho bastante coisa para compartilhar sobre esse software e tá tudo aqui dentro do curso. Então, essas 3 coisas eu precisava passar assim, a pessoa tem que sentir depois de assistir. Essas outras coisas aqui a pessoa tem que saber depois de assistir, né? Então tem uma grande diferença entre o que é informação e o que é emoção, né? Uma coisa tem que ser sentida, outra coisa tem que ser entendida, tá? Então, comecei jogando no papel tudo isso e depois eu gosto sempre de começar a montar o trailer direto na timeline, né? Então, nós vamos direto aqui para a timeline do Premiere que eu fiz montada aqui no meu desktop, depois a parte do After eu fiz aqui no meu Mac. E quando eu venho aqui para a timeline do Premiere, quando eu penso em trailer, para mim a música assim tem um papel crucial, porque ela não é simplesmente um acompanhamento, a música ela tá guiando todo o processo daquilo que tá acontecendo no trailer, né? Então a dinâmica da música é que vai fazer a pessoa sentir as coisas que eu quero que ela sinta. Eu gastei umas boas horas na Artlist para encontrar a trilha que eu julguei que fazia sentido para esse vídeo. No caso, uma trilha com uma pegada mais épica e de música clássica, que eu queria dar um contraste entre essa coisa do digital e o que é mais analógico e mais clássico. Você vai perceber isso até pela identidade do curso também, que a gente mistura essas duas coisas, tá? Enfim, esse foi o pensamento e aí eu encontrei essa trilha aqui, que eu particularmente gostei bastante, só que eu tive que remendar ela aqui. Você tá vendo que tem vários cortes aqui na timeline, né? Cortei aqui na frente, porque eu escolhi partes específicas da música para que houvesse uma construção rítmica nesse vídeo, para que não fosse uma coisa só da música tocando ali o tempo inteiro, não. Eu precisava da dinâmica certa e eu montei essa dinâmica certa aqui na timeline, né? Então, eu escolhi essa música aqui, vou tocar um trechinho. Eu acho legal que ela tem esse no começo. Enfim, e aí depois, mais aqui na frente, né, toda essa parte aqui inicial, eu chamei de contextualização. Você pode ver que tem um marcadorzinho aqui no começo, que é justamente esse momento que eu quero que as pessoas entendam o porquê que esse curso existe. Então eu comecei, né, eu escolhi começar aqui com comentários sobre a versão anterior do curso. Isso é uma coisa importante que você entenda, tá? Esse trailer ele só faz sentido porque já existia um curso anterior, que é o Dominando o Premiere 2.0, o curso mais famoso que a Brainstorm já fez. E basicamente
a gente tem um monte de comentários positivos sobre esse curso e eu resolvi começar com eles, né? Então, para gerar esse contexto, para as pessoas entenderem, tá, esse Dominando o Premiere 3.0 não surgiu do nada. As pessoas já fizeram um curso anterior e elas gostaram do curso anterior. Se elas gostaram do curso anterior, imagina esse novo. Essa é uma das sensações que eu queria passar aqui no começo, por isso contextualização, né? Aí depois eu trouxe aqui algumas imagens do Premiere, depois eu vou mostrar como que eu fiz essas imagens aqui. Trouxe também um trechinho aqui da minha fala, né? Quer ver, ó, que basicamente eu falo isso daqui, ó. Eu garanto pra você não tá preparado. Preparado pra quê, Matheus? Eu garanto que você não tá preparado, já gerando esse hype, essa antecipação, né? Então eu aproveitei nessa parte do contexto pra também gerar um pouco de sensação de, cara, eu quero ver o que vai vir depois. Né? Então, essa parte inicial serve para isso, a música ainda tá mais lentinha, tá começando a crescer, quis aproveitar isso nesse momento, tá? Olha lá, ó. Lembra que eu falei que eu precisava passar informações, né? Tinha informações essenciais aqui, ó. Maior curso com mais de 25 mil alunos, agora na versão 3.0. Esse daqui para mim é o ápice da contextualização, né? Daqui em diante a gente já precisa gerar um sentimento de caraca, o negócio é maior do que eu pensava, sabe? Então, a partir daqui que a música muda um pouco, você vai perceber que agora a música já começa a ter uma dinâmica diferente, ela já é um pouquinho mais acelerada, e você vai perceber que aqui eu aproveitei para trazer uma divisão entre informações técnicas do curso, que são os assuntos das aulas, quantos módulos tem e tudo mais, e depois aqui na frente, quando a música já tá super lá em cima, né, que a pessoa já entendeu o que acontece dentro do curso, o que tem dentro do curso, eu aproveitei para forçar aquelas emoções e sensações que eu queria passar nesse vídeo, né? Então, essa primeira parte aqui, ou melhor, essa segunda parte do trailer, ela é um pouco mais técnica e depois essa última parte é mais emocional, que é quando a música tá lá no seu ápice, tá lá, né, bombando. Eu quero gerar essa emoção na pessoa que tá vendo mesmo. Então, aí depois disso a gente vem, né, com a música já nessa pegada diferente. Olha lá. E aí eu já vou trazendo as informações. Ah, é um curso mais aprofundado. Isso aqui é tudo cena de aula, tá, galera? Você não mais tem direto ao noção ponto. do que dá pra gente fazer aqui dentro. Olha lá, trouxe mais um trechinho de fala. Você não tem noção do que dá pra gente fazer aqui dentro. Tô tentando gerar mais expectativa na pessoa também, né? Você não tem noção do que dá pra gente fazer aqui dentro. Aqui, ó, nessa parte que a música dá um... eu aproveitei pra gerar essa quantidade de informações mesmo, sabe? Pra mostrar que é tanta coisa, mais tanta coisa, que até a música ficou mais veloz. É basicamente essa associação que veio na minha cabeça quando eu tava montando aqui. Por isso esses cortes rápidos do que eu chamei aqui de benefícios do curso, né? Então, olha lá. Vai subindo, 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 subindo. E agora a gente entra na parte emocional. Perceba a mudança que a música tem, né? Ela tava ali um pouquinho mais subindo e agora parece que, uau, né? Chegamos no auge. E é quando a gente entra com as coisas mais emocionais do curso. Olha lá. Você percebeu que aqui eu usei o que eu tinha de mais poderoso, visualmente falando, para exemplificar as coisas do curso. Enquanto aqui nessa parte técnica você tá vendo trechinho de aula, olha lá, ó, corte, montando timeline, fazendo um grading e tudo mais, né? Coisas bem técnicas. Logo quando a música estoura, eu já entro com uma cena super chamativa, né, visualmente falando. Olha esse movimento, cara. Que é justamente para dar essa ideia de cacetada. Tem muita coisa acontecendo, sabe? Essa ideia do épico, né? Eu queria uma cena que fosse mais épica e eu consegui montar isso lá no After, depois eu vou mostrar como. Essa ideia aqui, né, de trazer... Pô, Matheus, mas isso aqui é uma informação técnica também, né, do modo Fast Track. É técnico, só que para quem é aluno da versão 2.0, isso daqui é emocional, porque eles vão se identificar com isso daqui. Né? Tipo, pô, eu já sou avançado, eu já sei, já fiz a versão anterior. Caraca, eles pensaram em mim, sabe? Essa é a sensação que eu quis passar com esse trecho do vídeo. Aquilo ali também é técnico, mas também traz essa sensação, né? Ajuda a passar um pouco desse lance. Lembra que eu falei da segurança, né? PDF complementar te ajuda a ter mais segurança, enfim.
E aí a gente fecha com o logo reveal do curso, né? Que aí é legal que até essa partezinha aqui da música, né? Que tem esse tan 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 tararam, se liga. Isso daqui se tornou a assinatura sonora do curso. Eu peguei um trechinho da música, coloquei aqui no final e a vinheta, digamos assim, do nosso curso estava pronta, né? Querendo ou não, isso gera algum tipo de identificação e vai construindo na pessoa uma memória afetiva com esse som que eu coloquei aqui intencionalmente, né? Então, foi uma coisa que eu resolvi fazer. E eu devo ser muito honesto com você que nessa parte aqui, ó, que a gente tem bastante informações, cara, eu queria fazer diferente, mas eu tinha pouco tempo, como eu falei no começo. A minha ideia inicial era construir cenas tão épicas e tão visualmente chamativas quanto essas que eu montei aqui atrás, em 3D e tal. Só que eu não tive tempo de fazer mais. Foi literalmente isso. Então eu tive que focar aqui na parte do texto. E eu confesso pra você que eu acredito que isso tenha atrapalhado um pouquinho no peso que esse trailer possa ter gerado nas pessoas, sabe? Eu tenho consciência disso. Mas, cara, a gente não ganha tudo na vida, né? Às vezes a gente precisa tomar certas decisões para favorecer tempo, para favorecer velocidade, favorecer a falta de recursos. Nesse caso aqui foi falta de tempo, então temos o que nós temos. Acredito que tá cumprindo o seu propósito. Poderia ser melhor, poderia ser diferente, mas é melhor existir uma coisa que não está perfeita do que não existir uma coisa que tá só na nossa cabeça e que é perfeito na nossa cabeça, né? Mas enfim, então esse daqui é o roteirão, né? É o esqueleto desse trailer. Você pode perceber que a música tem realmente um papel essencial nessa construção. E eu queria mostrar pra você um pouquinho de como que eu fiz essas imagens aqui no After Effects, né? Como eu falei, tudo isso daqui eu não gravei nada. São cenas das aulas que já foram gravadas, que não foi feita especialmente pro trailer. E muita coisa eu gerei no After Effects aqui e eu vou te mostrar como que isso aconteceu. Se liga, a primeira coisa que eu precisei fazer para poder montar todas essas cenas que você viu de movimento, né? O slider, a timelinezinha sendo montada. Primeiro eu precisei capturar isso. Então o que eu fiz? Eu vim aqui no meu Premiere e eu montei uma timeline fake. Sim, é uma timeline fake, tá? Não é de um projeto que a gente editou. Isso aqui são tudo imagens, uma música aleatória, outra música aleatória, mas eu queria dar a entender que, tá, isso daqui é um projeto que foi editado, né? Então eu gerei isso daqui e printei isso daqui para poder trabalhar lá no After. Fiz algumas capturas de tela também de sliders, né, se movimentando. Fui lá no meu Lumetri aqui e tem uma ceninha, né, que eu abro as curvas e crio aqui, né, o desenho da curva e tal, faço esse movimento e tudo mais, né? Eu fiz isso de fato aqui capturando a tela, para que eu pudesse ir lá para dentro do After e montar essas composições. E de verdade, vou ser muito sincero com você, não tem nada demais nisso que eu fiz, tá? Pode ser uma coisa meio anticlimática para algumas pessoas, mas basicamente o que eu fiz? Eu coloquei aqui a minha captura de tela, deixa eu desligar aqui a câmera 3D e os efeitinhos, só para você ver o que é o original, tá? Mas olha só, eu joguei minha captura de tela aqui e como você tá vendo, eu saí duplicando essa captura de tela em vários e vários pedacinhos. Literalmente, pedacinhos. Se eu vier aqui embaixo e, sei lá, desligar aqui vou clicar aqui no meu Adjustment Layer, vou desligar ele aqui, ó. Olha lá, ó. Ele some da timeline, tá vendo? Porque eu literalmente separei cada elemento da linha do tempo aqui para poder fazer essa construção. Depois que eu separei com máscara mesmo, eu fui lá e fiz um movimento, né? Transformei ela em 3D e fiz aqui um movimentozinho. Ó, esse elementinho aqui, tá vendo? Ó, que ele tá mais alto e depois ele desce, ó, certo? E eu fiz isso com todos os elementos, literalmente copiando e colando esse movimento aqui, né? O elemento tá mais alto e depois ele encosta, digamos assim, né, na timeline. Só isso, é só isso que tem aqui nessa parte do vídeo. Só que a grande graça é o fato de que nós estamos trabalhando com camadas em 3D. Então todas as camadinhas elas vão se aproximando, vão grudando ali na timeline e a graça está no movimento de câmera, que eu construí aqui, ó, uma animaçãozinha de câmera. Deixa eu abrir aqui os keyframes dela para você ver. Não é uma animação complexa, mas eu animei todos os parâmetros aqui, ó, de ponto de interesse, posição, rotação, foco e abertura, para que a gente pudesse, ó, fazer esse movimento aqui, ó, que é um movimento que, na minha opinião, chama bastante atenção.
tá vendo? A câmera que cria esse movimento. Os elementozinhos, eles estão ali fazendo o movimentinho deles, encostando na timeline, enquanto que a câmera meio que gira. A minha ideia era justamente como se eu tivesse, sei lá, pego o celular e feito isso daqui na tela do computador, sabe? Só que de uma forma imersiva, como se eu tivesse entrado ali dentro da tela mesmo, filmando esses elementinhos. Criei esse movimento, né, animando todos esses parâmetros. Essas ferramentinhas aqui, ó, do After, cara, de girar, de reposicionar a câmera, isso daqui é muito bom nessa versão mais nova do After aqui, sério, é muito diferente e foi o que me permitiu conseguir construir esse movimento tão legal aqui para essa cena. E para deixar tudo mais interessante, até por isso que eu animei aqui, né, a distância focal e a abertura, mas eu ativei aqui a profundidade de campo, né, Depth of Field. E você pode ver que é um f-stop bem pequenininho, ó, 0.3 aqui, a abertura, né, no caso ela é bem grande, justamente para gerar esse desfoque enorme, ó. Perceba que as ceninhas aqui, ó, elas ficam desfocadas, né? Se eu desativar aqui, ó, o Depth of Field, a cena perde todo aquele charme que a gente tinha. Então eu deixei isso daqui ativado e principalmente eu troquei aqui a íris. Porque a íris que tava aqui, cara, é aquela que deixa a qualidade meio zoada, né? Muita gente não sabe, mas dá pra gente trocar aqui, ó, nas opções de câmera. Tem aqui, ó, o shape da íris, que agora tá como hexágono, mas como padrão ela vem nesse fast rectangle, que fica uma qualidade nesse desfoque muito zoadinha, sabe? Então eu troquei aqui pra hexágono, que é o padrão, digamos assim, que a gente vê na maioria das lentes, e já deu essa sensação. Aí pra forçar um pouco mais a ideia de imersivo, eu ainda dei uma distorcida na lateral da imagem, ó, apliquei aqui um CC Lens para dar uma abaulada nas laterais da imagem e parecer que de fato a gente tá com uma grande angular, super grande angular, né? Coloquei umas luzes aqui também para gerar sombras, né? Porque a ideia para isso aqui ficar realista é que esses objetos gerassem sombra e não só eles se conectassem ali na cena, ó. Perceba que todos eles geram uma sombra aqui na imagem. E para isso eu coloquei as luzinhas aqui pra gente ter esse resultado. A diferença, como dá uma sensação ali de perspectiva muito maior, né? Então foi só isso, cara, só isso, de verdade. E aí em todos os que eu construí em 3D, eu segui esse mesmo padrão. Ó, eu fui fazendo cópias aqui dessa timeline para eu ter outras opções de movimento de câmera também, que eu fui usando em outras partes do trailer, né? Aqui, ó, temos esse Master Timeline 3. Olha lá, aqui é a mesma coisa. Eu fiz a gravação de tela, separei esse objeto aqui com máscara e usei um efeitinho aqui, ó, de extração para tirar o fundo preto dele, tá vendo? Tirei o fundo preto, aí parece que a nossa linhazinha tá flutuando ali em 3D, né? E fiz a mesma coisa, a animaçãozinha de câmera, cara, com o desfoque, um desfoque super forte aqui pra gente conseguir ter esse resultado legal. Aqui, ó, fiz a mesma coisa nessa ceninha aqui, da máscara se posicionando, ó, por cima do meu desenho, né? Olha lá. Peguei aqui a captura de tela da máscara e usei o Extract também, ó, para remover o fundo preto, tá vendo? E aí parece que vem ali em 3D para desenhar por cima de mim. Você vê como no fundo é simples? O lance é ter a ideia para deixar o negócio de fato bonitinho, cara. Outra coisa que eu fiz que algumas pessoas me perguntaram, né, como que foi a questão dos comentários lá no começo do vídeo. Cara, nada demais. Isso aqui eu basicamente coloquei o print do comentário com o fundo preto, né, tirei esse print do YouTube com o modo escuro ativado e fiz aqui uma pequena seleçãozinha aqui, ó, o Selection, com um fio laranjinha. Apliquei aqui um ruído e um linear wipezinho só pra gente poder fazer essa animação e deixei ele meio que dando essa dançadinha, tá vendo, ó? Só pra ele ficar um pouquinho mais analógico. Lembra que eu falei disso, do analógico? A ideia é que como se a gente estivesse misturando aqui elementos analógicos com elementos digitais, né? Então esse meu marca-texto ele foi feito dessa forma. Esse desfoquezinho na lateral são duas máscaras que eu fiz aqui na ponta. Coloquei aqui um adjustment layer para dar esse zoomzinho automático, um outro aqui para ajustar os níveis de preto e muito ruído, o tempo inteiro, ruído pra caramba, para dar esse movimento e essa coisa mais orgânica para nossa cena, tá? As ceninhas aqui do título também a mesma coisa, muito ruído, mesmo selection que eu tinha feito, e essa bordinha aqui é a borda que a gente usa na identidade do curso, que tá aqui, ó, nessa capa, que foi a primeira coisa que eu animei.
Eu sempre gosto de começar, quando eu vou fazer motion desses vídeos, eu gosto de começar fazendo o logo reveal do curso, ou a vinheta, né, como você preferir. Eu comecei animando ela pra eu ter ideia de como que eu ia animar todos os elementos que fizessem parte desse trailer. Foi animando isso daqui que eu tive a ideia de fazer a seleção com aquela tremidinha lateral, foi animando isso daqui que eu tive a ideia de usar muito ruído, de usar bastante movimento e desfoque. Então eu sempre gosto de começar por aqui, pra depois aplicar as mesmas técnicas daqui nos outros elementos. E por fim, aquelas cenas iniciais que a gente tá meio que revelando o Premiere, como que eu fiz? Gente, capturinha de tela, tudo PNG ou vídeo, tá? Aqui nesse caso aqui são todas capturas em vídeo mesmo, e eu basicamente usei câmeras com bastante desfoque e movimento. Aqui a importância da gente saber de câmera, cara. Sério. Se eu não soubesse operar uma câmera, se eu não soubesse o que significa abertura da lente, se eu não soubesse o que significa campo de visão, profundidade de campo, eu teria muito mais dificuldade de construir essa animação em 3D do que como eu fiz aqui agora, tá? Então você percebe como não é só um conhecimento de after, mas um conhecimento de audiovisual que faz a diferença pra gente? Pensa nisso aí, mano. Mas enfim, como eu falei, tudo movimento de câmera e ajuste de foco o tempo inteiro, beleza? Nenhum segredo a mais, assim, que fizesse toda a diferença que eu estivesse escondendo de você, não, tá? Meu tempero especial é ruído. Coloco ruído em tudo o tempo todo, beleza? Mas enfim, se de repente ficou alguma dúvida sobre alguma técnica que eu usei ao longo desse trailer, cara, me deixa um comentário aqui embaixo. Às vezes eu faço um tutorial específico sobre essa técnica, se você curtir, mas eu espero que esse vídeo aqui já tenha te dado uma noção de como foi construir o trailer do Dominando o Premiere 3.0. E é lógico que eu não poderia deixar de te convidar para ver o trailer completo e conhecer mais sobre o Dominando o Premiere 3.0. O link do curso vai estar aqui na descrição. E mesmo que você não vá comprar, não tem problema. Entra na página e assiste o trailer para você entender o resultado final que a gente alcançou nesse vídeo aqui, belezinha? Bom, meu nome é Matheus Ferreira, espero que você tenha gostado desse vídeo que a gente fez hoje aqui, um pouquinho diferente do que estamos acostumados, e dependendo da sua recepção, eu posso fazer mais sobre outros projetos, belezinha? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau!